no livro do profeta Isaías, meus irmãos. Nós vamos agora aqui, mas está na telinha dos irmãos, para os irmãos poderem acompanhar a palavra do Eterno. Sabendo, meus irmãos, que depois do arrebatamento não vai ter Bíblia, não. Todo mundo vai ficar com fome da palavra, porque vai ser caçado. Glórias a Deus. Então, vamos estar atentos à palavra de Deus, aproveitar essa oportunidade que o Eterno nos dá, meus irmãos. Isaías, meus amados, capítulo 24, que diz assim, meus irmãos, que diz no versículo 1, eis que o Eterno esvazia a terra e a desola e transtorna a sua superfície e dispersa os seus moradores. Agora eu quero passar, meus irmãos, lá para o versículo, louvado seja Deus, aleluia, que diz assim, meus irmãos, no versículo 19, de todo está quebrantada a terra, de todo está rompida a terra, e de todo é movida a terra. E no verso 20 de Isaías 24, meus irmãos, está dizendo, de todo cambaleará a terra como ébrio, e será movida e removida como a choça de noite, e a sua transgressão se agravará sobre ela, e cairá e nunca mais se levantará. E verso 21, e será que naquele dia o Eterno castigará os exércitos do alto das alturas e os reis da terra sobre a terra. Então, meus amados, somente até aí. Nós vemos, meus irmãos, o Eterno quebrantando a terra, julgando a terra. A terra, diz a Bíblia, que cambaleará como um ébrio. E é isso que nós estamos percebendo, meus amados, nos dias de hoje, devido ao pecado, devido à iniquidade, devido às transgressões. E eu queria, meus irmãos, mostrar para os irmãos, e até não precisa a gente apresentar, mas eu vou apresentar, que hoje a terra está sendo assolada por uma pandemia terrível, meus irmãos, e nós vamos observar que essa não é a única pandemia, porque existem outras com potencial pandêmico que estão começando também. Eu queria mostrar para os irmãos aqui, louvado seja o nome do Eterno, bendito seja o nome de Adonai, aquele, meus irmãos, que vive e reina para todo sempre. Nós vamos abrir aqui um arquivozinho aqui do Word, e nós vamos aqui, meus amados e queridos, está abrindo, amém? Glórias a Deus. E nós vemos aqui, eu vou mostrar para os irmãos, aqui, eu já devo ter comentado em algum momento com os irmãos, não sei, mas eu vou comentar hoje outras coisas. Aqui você tem, meus irmãos, a capa, né, meus irmãos, da revista The Economist, amém? Que é uma revista inglesa, é uma revista que ela tem, assim, previsto algumas coisas e de uma maneira, assim, extraordinária, as coisas acontecem. Então, eu quero mostrar para os irmãos aqui essa capa, já estou mostrando, né? E você, como está aqui percebendo nesse momento, aqui está escrito, meus irmãos, a próxima, the next catástrofe, a próxima catástrofe, e como sobreviver a ela. Amém? É isso que está aqui.
Essa revista saiu no dia 23 de junho, e nós vemos aqui, irmãos, uma situação um pouco pior até, né? Porque você observa, meus irmãos, uma coisa interessante, que nenhum de nós precisa usar máscara em casa. Mas aqui o que está sendo usado em casa são máscaras de gases. Olha só, irmão, não é só máscara para os vírus, não, é máscara contra gases, né? Tipo assim, ó, uma máscara até mais sofisticada. Até o gato aqui está com máscara também. O jovenzinho aqui está sem máscara, né? Mas você vê que dentro da casa da pessoa, a pessoa já está usando máscara. Quer dizer, uma coisa diferente. E não é contra o coronavírus que está sendo previsto aqui, que o coronavírus basta nós usarmos essa máscara que já utilizamos, né? Todos nós temos que usar máscara. O único lugar que o irmão ou a irmã não precisa usar máscara é na sua casa, mas todos os demais precisam. Mas aqui nessa revista The Economist, né, que é uma revista até de economia, mas ela tá, na capa dela sempre tem algumas coisas a se falar. E você observa aqui que, olha, essa pessoa aqui está com máscara. E olha esse primeiro quadrozinho aqui. Vocês estão conseguindo ver, meus irmãos? É um porco, né? Aqui você tem um porco. Agora, observe bem que ele bota aqui a próxima catástrofe e bota uma série de quadros aqui, né? O primeiro quadro que ele coloca é um porco, e logo depois que saiu essa revista, apareceu um vírus, como está aqui na reportagem do site Globo G1, né? Que é do Globo.com, que ele diz assim, um novo vírus com potencial pandêmico, ou seja, com potencial de uma pandemia também. Foi achado em porcos, na China, e tem elo com H1N1, que causou mortes em 2009. E você observa que o vírus, né, meus irmãos, eu vou até botar aqui, se os irmãos quiserem tirar a foto, vou diminuir aqui, ó. O vírus vem dos porcos. E lá na capa tem o quê? Um porco, né? Então, é interessante isso de você perceber essa situação, né? Você vê que aqui está o porco e aqui também, né? Aqui você está vendo que saiu, isso aqui é uma notícia do dia 30 de junho de 2020, semana passada, né, meus amados? Um novo vírus com potencial pandêmico, né? Fora isso, meus amados irmãos, também apareceu na Mongólia e já está na China uma peste, a peste bubônica, né? Essa peste bubônica, apesar de ter surgido agora, eu botei aqui só para ilustrar que é uma peste que está voltando na China. Meus irmãos são na China, né? Essa dos porcos e essa bubônica, né? Está tudo lá na China, né? E eleva o norte da China. Sei que essa peste bubônica, meus irmãos, ela é mais fácil de ser debelada, porque não é um vírus, é uma bactéria. Então, e com medicações já existentes, a pessoa não consegue impedir ela de se alastrar, né? É uma peste, diferentemente da peste que vem dos porcos, porque é vírus. Você sabe que existem causadores dessas doenças, vírus e bactérias. Você tem agora um coronavírus, que é vírus, esse do porco é vírus também, então complica um pouquinho. Um pouquinho não, um pocão, porque tem potencial pandêmico esse daí do porco. E interessante que na capa aqui da The Economist, você tem o quê? Catástrofe,
O porco está aqui em primeiro. Você vê aqui um quadro com erupção vulcânica, né? Só para noticiar os irmãos que lá na área do Yellowstone, na Califórnia, nos Estados Unidos, que é o vulcão, se entrar em erupção, criará, meus irmãos, uma situação, uma tragédia mundial, que é muito grande aquela área, e está tendo quase 100 terremotos por dia lá nesse vulcão. Mas tudo você sabe, como eu também sei, que é o Eterno dizendo que a terra cambaleará como um ébrio por causa do pecado. Amém? Tudo isso, meus irmãos, se toda a humanidade, meus irmãos, se arrependesse, seria maravilhoso, porque aí o Eterno frearia essas coisas. Mas, como a humanidade continua sem se arrepender, não é verdade? Então essas coisas vão sendo somadas. Você vê esse quadrinho aqui, é um tipo, vou até botar mais aqui para você, meu irmão, você, né? Não adianta saber disso depois do arrebatamento, né, meus irmãos? Porque depois do arrebatamento você vai pegar, quem ficar vai pegar coisas muito piores e não vai ter revista nenhuma para avisar nada. Vai ser tranco após tranco. Mas agora o Eterno ainda permite, né, que as revistas façam até o papel de anunciar alguma coisa. Você vê aqui o aquecimento global, né, o pinguizinho dentro de uma geleirazinha, né? Vê esse relógio aqui, ó, batendo quase meia-noite, né? Isso me lembra aquela palavra que está lá, que Yeshua falou, Mateus 25, 6. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, eis o noivo sair ao encontro. Está chegando, meu amado. Fica ligado. Amém? Você vê aqui também testes nucleares, né? Você vê aqui também vento solar, que nada mais são fogo que sai do sol e que altera a temperatura. E você vê aqui 3 passarinhos, sendo que um está caindo. Isso aqui tem a ver com a tecnologia 5G, meus irmãos, que vai causar muito problema de saúde por aí. Eu quero mostrar para os irmãos agora também como que está o clima. O Brasil, meus irmãos, ele é no hemisfério sul. E o clima no hemisfério sul está em colapso. É isso que eu vou mostrar para os irmãos agora. Você está aqui vendo? Glória a Deus. Depois eu vou mostrar até o site que você vai entrar para poder ver isso aqui que eu estou mostrando, tá? Você observa aqui que está o Brasil, né? Os irmãos estão percebendo aqui o desenho no mapa do Brasil. E você vê aqui, meus irmãos, que daqui para cima você tem o quê? Massa de ar quente, né? E do Paraná para baixo você tem massa de ar frio. E aqui você está tendo uma reta, quase uma linha reta, passando ali pelo sul de São Paulo, separando essas duas situações. Outra coisa que eu queria mostrar para os irmãos, é que aqui no Brasil está havendo o quê? Um escoamento de massa de ar quente aqui, né, que vem aqui essa parte azul, né? Ela é sugada, essa massa de ar quente, até por aquele ciclone da semana passada. Isso aqui é o ciclone da semana passada que já foi para o mar, né? Isso aqui é o mar, amém? E aqui tem uma massa de ar frio, formando ventos muito fortes. Você tem percebido que algumas vezes vem um pouquinho de vento aqui para o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro está aqui, ó, onde eu estou botando a setinha. Amém? A setinha aqui que eu estou botando é onde está Niterói, Rio de Janeiro, São Gonçalo, é aqui. Então, está tendo vento, alguns ventos não tão fortes quanto lá no sul, mas está tendo um vento forte. Aqui eu quero que os irmãos observem que tem tempestades, como que está formando. Está vendo aqui embaixo essas tempestades, meus irmãos? E o Brasil está aqui, ó, está tudo em cima dos países do hemisfério sul. E lá no norte não está aparecendo quase nada. Ou seja, o clima aqui no hemisfério sul está em colapso, meus amados. Nunca aconteceu isso. Mas por que, pastor, está acontecendo isso?
por causa do pecado, meu amado. Amém? O eterno, né? Tanta coisa é trópico aqui, trópico ali, e o juízo de Adonai aqui e o juízo de Adonai ali. Amém? Porque o eterno, ele não suporta o cheiro do pecado, do mundanismo, da falta de observância à sua santa palavra. Ele está aqui, meus irmãos, você observa que situação dramática. Está aqui no sul, e o Brasil está aqui pertinho. Olha aqui o Rio de Janeiro, pertinho onde está aqui minha setinha, o Rio de Janeiro. E aqui, olha só esse vento. Não, de vez em quando aparece o ventinho, mas lá no sul está pior. Amém? Então, observe bem aqui também, meus irmãos, essa situação aqui na Antártica, também com massa de ar quente. Antártica era tudo gelo antigamente, meus irmãos. Era 60 graus abaixo de zero. Agora já tem lugar na Antártica que já chega a 28 graus positivo. Nunca aconteceu isso desde que Adonai fundou a Terra, criou a Terra, meus irmãos. Mas está acontecendo agora, porque chegou o tempo do ajuste. Aleluia! Chegou o tempo do acerto de contas, meus irmãos. De cada um. Você não pensa que nenhum vai fugir, não. Todos nós vamos ter que prestar conta. O que você fez no dia de hoje para glorificar o nome do Eterno? Qual o testemunho que você deu no dia de hoje, meu irmão, minha irmã? Isso aqui, ó, nunca, era para estar tudo azulzinho aqui embaixo. Está aqui, ó, manchas, essa amarronzada aqui é massa de ar quente na Antártida. Amém? Coisa terrível, meus irmãos. Aqui, ó, essa aqui é a parte de ondas. Você observa essa parte vermelha aqui, são ondas grandes. Aqui você vê como é que aqui chega a ondas de 10 metros no oceano. Você vê aqui no Chile, desse lado aqui, ondas também enormes atingindo o Chile, meus irmãos. Grandes ondas. Aqui embaixo, lá em cima, tranquilo. Por quê, meus irmãos? Porque, infelizmente, a gente tem que reconhecer que tem que frear, né, essa nudez que tem no Brasil, essa nudez que tem negócio de país tropical, que o Eterno não concorda com nada disso, meu amado. Papai não concorda com isso, não. Papai concorda com a santidade. Pode estar calor, frio, neve, ou estar no deserto, tem que andar com as mesmas vestimentas santas. Aleluia! Tem que andar sempre com uma palavra santa, tem que estar sempre com seus olhos santificados, você tem que estar sempre em oração, e o Eterno tem observado que as pessoas aqui não estão muito preocupadas com isso. Mas, pastor, o Brasil tem um bocado de crente, pastor. E ser crente faz uma diferença para o Eterno? A pessoa dizer que é crente, meus irmãos? Para o Eterno só faz diferença aquela pessoa que obedece, meu amado. Que obedece a palavra do Eterno. Está em colapso. Olha a diferença aqui, irmãos. Está vendo? Aqui é o mapa do mundo. Lá no norte, tem essas manchas vermelhas? Não. Lá nos Estados Unidos não tem uma. Os Estados Unidos está no norte. A Europa aqui, nada. Amém? Aqui, esse lado de cá, China, Rússia, nada. Onde que está aqui? Está no lugar onde as pessoas gostam o quê? As ondas, ó. Gosta seminu na praia, né, meus irmãos? Isso Deus não concorda, meus irmãos. Meu Pai amado, não vou dizer que nos outros lugares não tem, não. Tem, mas aqui é demais, meus irmãos. Então as pessoas têm que tomar tenência, meus irmãos, com o Eterno, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, meu amado. Palavra de vida, meu irmão. Amém? Palavra de santidade. Você tem que estar observando a palavra de Deus. Porque muitos não dão crédito à palavra de Deus e vão sofrer suas consequências. Amém?
tudo que você está fazendo aqui, meu amado, tudo que você estiver fazendo aqui está sendo anotado, meu irmão, para ver como que você vai ser julgado naquele dia. Amém? Para passar pelo arrebatamento, meus irmãos, tem que estar muito na posição. Você não pode ficar pensando que você está bem, não. Tem que melhorar. Porque o arrebatamento, vê só quem vai subir, irmãos. Moisés, Daniel, Isaías, Paulo, Pedro, João. É só pessoa nesse padrão. Amém? É esse o padrão que você tem que ter, meus irmãos. Amém? E o Eterno. E agora eu vou entrar no site. Quem quiser depois acompanhar, meus irmãos, você vai poder entrar no site. Deixa eu botar aqui para os irmãos. Aleluia. É wind.com. Amém? Eu vou até entrar aqui agora. Já está até aqui, ó. Amém? wind.com. Você está vendo aí na sua telinha. Amém? Isso é bom para você entender que tudo isso que nós estamos falando aqui, meus irmãos, está comprovado cientificamente. Você está vendo aí? Amém? Ó, aqui, quem está vendo aqui escrito Rio de Janeiro, aqui o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, amém? Você está vendo? Você está... Ó o vento lá no sul, como é que está forte, ó. Os ventos aqui no sul estão fortes. Olha o ciclone que passou ontem por Porto Alegre aqui. Quem está vendo aqui esse ciclone aqui rodando? Passou ontem lá, ainda está uma rebarba lá, ó, que ainda pega um pouquinho. Ainda está passando lá pelo Rio Grande do Sul, um pouquinho também em Santa Catarina, né? Aqui na área de Chapecó, Joinville, amém? Você observa que está aqui o vento. Vamos ver agora outra camada importante, as ondas. Aqui as ondas, olha as ondas aqui. No Rio de Janeiro, está quase chegando aqui umas ondas maiores. E Yeshua diz, irmãos, em Mateus 20, Mateus não, Lucas 21, 25, e haverá perplexidade entre as nações pelo bramido do mar e das ondas. Você viu que lá no hemisfério norte não tem essas ondas. Vamos dar uma chegadinha lá em cima, ó. Olha lá. Nós estamos aqui, ó. Vamos entrar lá, ó. Agora estou entrando aqui nos Estados Unidos, ó. Estou aqui nos Estados Unidos. Tem nada, ó. Amém? Zerado. Vamos lá para a Europa. Vou entrar na Europa agora. Olha a Europa aqui, ó. Portugal, França. Não tem aquelas ondas vermelhas escuras. Amém? Você vê lá, ó. Vamos ver lá como é que está lá para o lado. Aqui, ó. Aqui já está a Rússia. Amém? Você está vendo aqui, ó, nem lá na China, aqui, ó. China está aqui. Japão, ó. Aqui o Japão. Aqui a China. Você não está vendo aquelas. Mas onde é que está aquelas, meus irmãos? Ó, aqui você já viu um pouquinho aqui, ó. Essa vermelha forte aqui na costa da Arábia Saudita, perto da Índia, né? E também no Brasil, meus irmãos. Aqui, ó. Como é que tá? Sério. E olha essa aqui, fortíssima que tá aqui, hein? Essa aqui tá pegando até o sul da África aqui, ó. Sul da África, da Índia. Olha que coisa terrível, meus irmãos. Como é que estão essas ondas aqui? É o hemisfério sul em colapso. Isso aqui é quarta-feira às 20 horas. É agora que está acontecendo isso, né, meus irmãos? Amém? Então você vê, meus irmãos, nesse site, wind.com, você consegue ver que a palavra de Adonai está sendo cumprida, principalmente numa nação que precisa se converter, meus irmãos. Porque, meus irmãos, uma das piores coisas para Deus é o morno. Amém? A pessoa diz que sou crente, mas anda no mundo. E milhões de crentes no Brasil. Será que está todo mundo na posição para tanto juízo estar indo em cima desse país? Olhe bem. Amém?
Porque Yeshua diz lá em Apocalipse, capítulo 3, antes tu fora quente ou frio, mas porque tu és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Amém? Então, você observa bem aqui, ó, vamos poder ver também outras camadas aqui, quero mostrar para os irmãos. Vamos ver onde é que está tendo tempestade aqui, ó. Esse pontinho aqui, ó, é onde estava o ciclone ontem. Tempestade. Né? Vamos ver aqui também rajadas de vento. Olha aqui como é que está a rajada de vento, meus irmãos. Aqui em Porto Alegre. Está forte, hein? Aqui o Brasil, aqui no sul. Amém? Está aqui, ó, o Rio de Janeiro está, mas aqui, mais para o Espírito Santo, está tendo rajada. Aqui no Rio está menos. Amém? Você vê que rajada de vento, ó. Lá no Nordeste está tendo rajada, lá em Fortaleza. Pertinho lá do Piauí também um pouquinho. Recife. Amém? Está tendo rajada lá também, meus irmãos. Glória a Deus. Então você observa, meus irmãos, isso daí é falta de obediência ao Eterno. Nunca aconteceu isso aqui no Hemisfério Sul, meus irmãos. Olha como é que está. Está uma catástrofe esse Hemisfério Sul, olha lá. Ó. Tudo. Catastrófico. Olha lá, meus irmãos. Nunca. Você sabe por que isso? Porque Yeshua está às portas. Amém? Yeshua está às portas. Louvado seja o nome de Adonai. Cada um, meus irmãos, se prepara, porque vai chegar o momento, meu irmão. Amém? E eu queria também ler com os irmãos, aqui na Bíblia, no livro de Jó. Nós vamos ler a Bíblia aqui, meus irmãos, no livro de Jó. Louvado seja Deus. Daqui a pouquinho eu vou falar mais algumas coisas com os irmãos. Livro de Jó. Amém? Aqui está, meu amado, no capítulo de número 12. 12. No verso 23, meus irmãos. Vamos ver o que o Eterno nos fala. Jó 12, 23. O que o Eterno faz? Multiplica as nações e as faz perecer. Dispersa as nações e de novo as reconduz. Tira o entendimento aos chefes dos povos da terra e os faz vaguear pelos desertos sem caminho. Nas trevas andam as apalpadelas sem terem luz e os faz desatinar como ébrios. Por quê, meus irmãos? Devido ao pecado, meus irmãos. Você sabe que cada pessoa no mundo que está afastado do Eterno tem contribuído para esses juízos do Eterno. De um lado, aquelas pestes do porco agora, com a pandemia aí que pode aumentar lá. Agora, esse colapso climático no hemisfério sul e no norte está tendo outras coisas. Eu vou mostrar para os irmãos aqui, mas antes eu quero ler em Isaías também com os irmãos, né, irmãos? A Bíblia é uma bênção, né, meus amados? A gente lê a palavra de Deus, a gente vê que o Eterno, ele é perfeito, meus irmãos. Quando chegasse o tempo finais, nenhum... Eu ouvi alguns meteorologistas e até estudiosos falam que nunca viu. Isso que eu botei aqui de colapso não é palavra minha, são pessoas de meteorologistas que dizem nunca aconteceu isso. Amém? Aqui o profeta Isaías, meu amado, claro, inspirado pelo Espírito Santo do Eterno, ele diz aqui, meus irmãos, que Israel, Sião, será remida com juízo e os que voltam para ela com justiça. Nós sabemos que agora Israel está tendo uma boa vontade do Eterno. Né? Não quer dizer que vai ser salvo todo mundo, não. Porque eu já falei, na grande tribulação, 2/3 vão ser condenados. Por quê? Porque vão se associar ao anticristo. Né? Mas o Eterno está com muito boa vontade com o povo de Israel. Mas os transgressores e os pecadores serão juntamente desses, e os que deixarem o Eterno serão consumidos. Por isso, meus irmãos, tantos juízos ao mesmo tempo. Né? E ao mesmo tempo que o Eterno está tendo essa
excepcional boa vontade com Israel, com as nações, a vontade está sendo bem diferente, meus irmãos. Amém? Tendo assim um juízo atrás do outro. Vamos aqui também examinar, meus irmãos, Naum, livro de Naum, capítulo 1, meus amados, glórias a Deus. Naum, meus irmãos, palavra de Deus, louvado seja o nome de Adonai, depois de Miqueias, né, meus irmãos? Se você quiser guardar Naum, você lembra que Miqueias é com M, depois do M vem o N. Miqueias Naum. Amém? Você nunca vai esquecer onde está Naum. Amém? Glória a Deus. É a maneira, são as maneiras de você tentar memorizar, né, irmão? Amém? Então, Naum, capítulo 1, verso 5, diz assim: os montes tremem perante o Eterno, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta na sua presença, e o mundo e todos que nele habitam. Porque, meus irmãos, todos que habitam na terra tremem, devem tremer. Mas se não tremer agora, vai tremer depois, porque o Eterno é digno de toda a honra, todo o poder e toda a glória para todo sempre. Se você soubesse, meus irmãos, cada um soubesse estimar, cada um de nós, como o Eterno é poderoso, né? A gente cuidava mais, irmão, porque perder essa oportunidade do arrebatamento é muito sério. Nem vou mostrar para os irmãos agora uma situação que está acontecendo na Europa, meus irmãos. Amém? De um aumento extraordinário de radiação e que tem a ver aqui com essas máscaras. Você observa na capa aqui da The Economist, você observa que essas máscaras aqui, meus irmãos, louvado seja Deus, amém? Essas máscaras são máscaras contra a radiação. E dentro de casa, né? Como está aqui, a pessoa no sofá dentro de casa. Dentro de casa não precisaria, mas para a radiação precisa, né? E tivemos aqui agora mais uma notícia, né, meus irmãos? Amém? Tirando essa parte de clima que a gente já... Amém? Aqui você observa na Europa, aqui a notícia agora do dia 29 de junho, alta radioatividade detectada no norte da Europa, fonte desconhecida. Está tendo um aumento da radioatividade na Europa. Amém? Essas nuvens de radioatividade, meus irmãos, de radiação nuclear, elas podem avançar para outros países. É que nem aquela tempestade de areia do Saara que parou aqui nas Américas. Amém? Então, você observa que há uma alta radioatividade. Então, enquanto no sul está aquele colapso climático, lá no norte está a radioatividade. Quer dizer, o norte não ficou... O Eterno, ele só mudou só o juízo, né? No sul, nós vimos ali, né, todo aquele problema climático. E no norte está tendo essa alta de radioatividade e que nós sabemos, meu amado, que tudo é por causa do pecado. Amém? O Eterno, ele está muito triste. E nós vemos aqui também no livro de 2 Pedro, meus irmãos, eu quero ler com os irmãos, segunda carta do apóstolo Pedro, que é profética essa carta, né? Eu sempre digo para os irmãos poderem examinar a carta de Pedro, a segunda carta, então, é muito profética. Amém? Louvado seja Deus. E a primeira também é profética. A primeira carta de Pedro também é profética. Mas a segunda, ela tem alguns pontos tremendos. Olha o que está aqui na segunda Pedro, no capítulo 3, irmão. Louvado seja Deus, a gente falando em radioatividade. Amém? O que o Eterno botou na sua palavra? Amém? Diz assim, capítulo 3, verso 9. Quando ele fala do arrebatamento, Pedro ele fala assim: o Eterno não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Né? Você sabe, meus irmãos, antes de continuar no texto, que todos esses juízos do Eterno é para que as pessoas se arrependam, meus irmãos.
Não é para prejudicar, é para as pessoas observarem que todos são pequeninos diante do grande Adonai, diante do grande Yeshua, e que todos venham reconhecer sua pequenez, reconhecer sua ínfima situação, né? E se humilhar perante o Eterno e passar a obedecer ao Eterno em tudo. Por isso que ele move o clima, move as radiações. Agora que a gente está falando em radiação, ao verso 10. Mas o dia do Eterno virá como o ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Verso 11 e 12 aqui. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém serem santo aguardando e apressando para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Irmãos amados, Pedro escreveu aqui, os elementos ardendo se fundirão. Pedro não era nenhum cientista nuclear, irmão. Mas você observa o que ele escreveu aqui. Ele falou da fusão de elementos. Os elementos ardendo se fundirão. Sabe onde é que ocorre isso? Numa fusão nuclear. Como que ele sabia disso? Foi o Eterno revelando para o seu servo, que era um pescador, que nunca tinha ouvido falar de bomba nuclear. Olha só ele falando, os elementos ardendo se fundirão. É fusão nuclear. A palavra profética, meus irmãos. Você e eu temos que escapar dessa fusão, meus irmãos. Para isso ele está dizendo aqui que pessoas nos convencerem em santo trato e piedade, em santidade, meus irmãos, para escapar das coisas que virão. Guerras nucleares virão depois do arrebatamento, meus. Já está a radioatividade grande lá na Europa. Como que esse homem, esse pescador, escreveu essa palavra profética tão profunda e conhecimento, meus irmãos? É o Espírito Santo, aquele que conhece o início e o fim, é o próprio Yeshua, que é o Aleph e o Tav. Aleph é a primeira letra do alfabeto e o Tav é a última do alfabeto hebraico. Amém? Então, meus amados, que o Espírito Santo de Adonai continue falando no teu coração. Te prepara, meus irmãos. Prepare, irmão e irmã, porque o clima está movimentado. Lá no norte do mundo tem a radioatividade e fora os vírus que estão aparecendo. E o Eterno está dizendo, tudo isso o Eterno faz com um sentimento de amor. O amor do Eterno está em tudo isso, meus irmãos, para que as pessoas reconheçam sua insignificância, meus irmãos. Todos nós temos que reconhecer a nossa insignificância perante o Eterno. Então, aí, nos humilhando perante o Eterno e obedecendo a palavra do Eterno, o Eterno faz cessar o juízo. Amém?